Boa tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA em edição online, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior publicação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada, que o link depois será enviado posteriormente para todos terem acesso ao mesmo. Esta conversa é intitulada O Significado na Obra de Arte da Estatuária Urbana, com a oradora Paula Gil. Tem investigação de pós-doutoramento pela Universidade de Lisboa, doutoramento pela Universidade do Porto, na sequência da obtenção do grau de mestre em Linguística pela Universidade de Lisboa e da licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas pela mesma Universidade, a de Lisboa. Formadora de professores com acreditação e investigadora independente na Universidade de Évora, integrando a cátedra Unesco com o projeto Estatuária Urbana Património Cultural. Desde 1999 tem desenvolvido estudos em linguística cognitiva, semântica cognitiva, e semiótica, arte e património cultural, material e imaterial. Agradecemos a vossa presença. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação e pedia-se que se desligassem os microfones para não criar ruído ou alguma interferência. E agora passo a palavra à oradora. E vais partilhar o plano? Sim, é preciso partilhar a tela, sim. Sim. Pronto. Pronto, já foi feita a minha apresentação. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Convidaram-me para vir aqui falar e eu venho falar precisamente sobre estátuas e sobre estatuária urbana. Pronto, é grande o património artístico da estatuária urbana e as estátuas que vemos implantadas nos espaços urbanos e que embelezam as nossas cidades, as nossas vilas. E pronto, e há muito para fazer, há muito para dizer e, na minha opinião, tem sido uma arte também, de certo modo, muito esquecida. E pronto, e é isso que eu vou fazer. Vou então partilhar aqui a tela. Aqui eu preparei aqui um pequeno documento que até já utilizei noutros eventos, aqui um pouco mais simplificado, também para estarmos aqui nesta conversa também em modo convivial neste evento, conversas com sócios e amigos do Centro de Arqueologia de Almada, que, como disse, tenho prazer em estar aqui. Então, o significado na obra de arte da estatuária urbana. Como foi dito, isto é um projeto de investigação que já tem cerca de 20 anos e que tem sido até ao momento um projeto também de duas pessoas, portanto eu própria, e o João Filipe Vieira, que também é investigador e é artista também de formação e de vocação. Ora, a arte da estatuária é uma arte que funciona é importante não só no embelezamento dos espaços urbanos, portanto como elemento decorativo, mas também como elemento documental, porque tem essa característica muito especial de ser também um documento do património cultural, além de ser uma arte e um objeto de grande valor artístico universal, tem depois essa particularidade de funcionar também como documento do património cultural. Bom, é uma arte muito rica, cujo estudo envolve também uma dimensão multidisciplinar larga, que tem não só a ver com os artistas, com os escultores, com os arquitetos também, porque também muitas vezes nos monumentos estatuários temos arquitetos envolvidos, portanto temos o escultor
na modelação da figura, mas depois temos os plintos, e alguns plintos são verdadeiras obras artísticas de arquitetura. Temos depois a geografia também como uma área científica muito importante para o conhecimento da estatuária urbana e que diz respeito à implantação da obra nos locais, portanto, à sua disposição geográfica, não é? Pelos territórios. Temos a dimensão da história. A história é muito importante porque nos leva também a conhecer e ajuda-nos a interpretar a obra de arte, também enquanto marco territorial. O elemento educativo, portanto, a educação é, sem dúvida nenhuma, um instrumento educativo da memória e da história. Temos a dimensão política, também muito importante, e que se prende, entre outras coisas, com as políticas culturais de implantação e que tem a ver, por exemplo, com o envolvimento e o arranjo na implantação da obra de arte, mas também com a encomenda e com a própria criação. As ciências da arte, que são por si só já uma área de investigação multidisciplinar e que é importante na sistematização dos processos de estudo deste património artístico e com os parceiros e a assessoria, não é? Temos a química, também uma área do conhecimento muito importante e que se prende com, por exemplo, a análise dos materiais, que é muito importante para o restauro das obras e para a sua proteção. Temos o direito também uma área muito importante e que tem a ver com a regulação do significado e que regula não só a implantação da própria obra de arte, como sabemos, a estatuária urbana não é uma construção clandestina, não é? É uma construção legal, autorizada no momento da sua implantação e que obedece, portanto, a regras e a legislação que enquadra a própria implantação. E a questão da arquitetura que tem a ver com o próprio projeto arquitetónico e também com a envolvente, com a implantação, com os pedestais, os plintos, etc, etc. Mas do que eu vou falar aqui, em concreto, e mais também num tom também mais informal, é sobre a questão do significado, sobre a questão semiolinguística, a questão semiológica, a questão que se prende com o significado da obra de arte da estatuária urbana. Mariana, então, agradecia se pudesse passar à frente. Já está? Sim, então temos aqui o que é a estatuária urbana, o valor e o significado, a pedagogia, a estatuária urbana enquanto instrumento educativo, o valor memorial, a preservação da memória, a sua importância na estetização do espaço urbano, no embelezamento do espaço urbano e a estatuária urbana enquanto instrumento educativo da história. E nestes pontos, em concreto, o significado é fundamental. Conhecermos e sabermos interpretar a obra de arte, este património artístico que é a estatuária urbana. Então, se pudesse passar, se faz favor. Pronto, começávamos então aqui pelo termo estátua. O que é uma estátua? Como é que surge este termo linguístico que designa este objeto artístico? A palavra estátua deriva do latim statua e é utilizada por referência à representação figurativa escultórica
de personalidades ilustres, sendo que o traço semântico, que é o sentido de verticalidade da representação figurativa, surge associado ao sentido de homenagem e memória. Ou seja, a estátua é, sobretudo, um objeto artístico implantado no espaço urbano, que surge como memória e homenagem que a comunidade que decide implantá-la tem para implantar uma estátua no espaço urbano. Peço desculpa, portanto, o que eu quero dizer é que a estátua é, sobretudo, um objeto artístico, figurativo, de memória e de homenagem da comunidade, portanto, da comunidade que decide implantar essa obra, porque a estatuária e a estátua, a estatuária é uma arte dos territórios, é uma arte do território que tem uma ligação muito estreita, tem laços de memória, laços de afeto ao local onde é implantada. Sim, a seguir. Pronto, a estatuária é o género, pronto, nós, na nossa investigação e nos nossos estudos, temos contemplado também o relevo escultórico, que é uma dimensão, a estatuária é uma dimensão da escultura, mas temos também contemplado o relevo escultórico, porque há relevos escultóricos que também têm esta dimensão do significado e esta dimensão de documento do património cultural muito presente. Portanto, temos englobado também. Eu aqui vou só falar especificamente no que tem a ver com estátuas e monumentos estatuários. Portanto, a estatuária é um género que define a representação tridimensional da imagem da figura humana, ou de animais, ou de deuses, ou semideuses, mais ou menos antropomórficos, ou zoomórficos. Pronto, sem esquecermos que temos também a representação não só de figuras humanas, a representação de animais, mas também temos a representação florística, temos a representação de árvores, como o sombreiro, temos arranjos cênicos, onde, no espaço urbano, não é? Com representações de animais, de árvores. Portanto, há uma representação não só do património cultural material, mas também do património cultural natural. A estátua, o termo estátua, apresenta o radical comum às línguas indo-europeias, que tem a ver com esse sentido. Aliás, aqui no anterior, como tenho aqui anotado, a definição é do dicionário de Francisco de Assis Rodrigues, e este aqui, estátua com este radical que é comum às línguas indo-europeias, temos o dicionário do Pokorny, que é o dicionário para as línguas, para a etimologia das línguas indo-europeias, Indo-Germanisches Etymologisches Wörterbuch, e aqui é defendida a tese de estátua ter a ver com o sentido de verticalidade, que é stehen, que é o estar de pé, e daí esse STA. A seguir. Porém, o que está muito presente é a latinidade do conceito. E porquê? Temos aqui uma série de línguas que usam, da família do indo-europeu, que usam o étimo latino. No português temos estátua e estatuária, no espanhol a mesma coisa, no francês statue e statuaire, no italiano estátua e estatuária, e no inglês statue and statuary. Porém, temos outras línguas que, além do termo com o étimo latino,
tem outros itens lexicais e que têm a ver com esse sentido de verticalidade, que é o estar de pé, que é o stand, o stehen, e essas línguas são o alemão, que tem Standbild, Statue e Bildhauerei. Temos o neerlandês, portanto, Standbild, Statue e Bildhauerkunst. O dinamarquês, a mesma coisa, e o sueco também a mesma coisa. Portanto, são línguas da família do indo-europeu que, para além da palavra com o étimo latino, têm também este étimo noutros itens lexicais, como no alemão Standbild, que tem a ver com o estar de pé. E que tem a ver também com o sentido de imagem, porque temos, por um lado, o Standbild, stand, estar de pé, não é? Que é a tese defendida pelo Pokorny, mas temos também depois a palavra Bild, que tem a ver com imagem. E no russo a mesma coisa. Passar à frente, se faz favor. Pronto. Então temos aqui a estatuária urbana como marco territorial de identidade. Os principais motivos da representação têm fortes ligações aos lugares e às localidades e aos grupos sociais desses mesmos lugares, dessas mesmas localidades, desses territórios. Portanto, dificilmente encontramos implantado num espaço urbano uma estátua que não tenha nada a ver com aquele local, que não tenha nada a ver com aquele território. Isso é quase impossível de encontrar. Porque esta ligação que se estabelece das estátuas com os territórios e com as pessoas é uma ligação afetiva, porque é uma ligação de preservação da memória e da história das pessoas e dos locais. E isso constitui inevitavelmente um meio de salvaguarda do património cultural, material e imaterial desses mesmos territórios. Bom, à frente, se faz favor. Pronto, o valor e o significado é um valor de pedagogia, é um instrumento educativo da história e da memória, é um valor memorial de preservação da memória e é um elemento importante no embelezamento do espaço urbano. À frente, se faz favor. Ora, na interpretação, no conhecimento da obra, do objeto artístico da estatuária urbana, confluem aqui várias dimensões na sua representação, que nos levam a tentar perceber ou a perceber o significado dessa mesma obra. Portanto, quando vemos o objeto artístico, temos o espaço de apresentação, que é o objeto em si. Depois temos um tema ou um assunto, que é um espaço de referência. As obras de estatuária têm várias camadas de referentes, não é? E esse espaço de referência transmite-nos o tema ou o assunto da estátua. Depois temos então um espaço de representação que resulta também da ligação a um contexto que é um contexto relevante, é o contexto do espaço de relevância. E é nessa mesclagem que nós conhecemos e que conseguimos, através dessa mesclagem, que nós conseguimos perceber e entender e conhecer o significado da obra de arte da estatuária urbana. Sim? Portanto, temos então um primeiro momento de percepção, portanto, a percepção dos aspectos morfológicos desse objeto, dessa coisa, não é? Depois temos um momento de identificação, identificamos o que é que essa coisa apresenta, portanto, temos aí a iconologia, a iconografia da peça. Depois temos a interpretação, que é a representação semântica da própria obra de arte.
e o seu significado. Portanto, tenho aqui um esquema a seguir, se faz favor. Um esquema aqui mais para ilustrar, digamos, estas etapas de identificação e de conhecimento do significado da obra de arte. Aqui temos então, no momento da percepção, nós quando vamos na rua, não é? Vemos uma obra escultórica, vemos uma estátua, e temos este primeiro momento de percepção, em que identificamos um objeto que está ali no espaço urbano. Depois, identificamos esse objeto e o que é que nós vemos? Vemos uma figura feminina, muito bem agasalhada, começamos a interpretar a iconografia dessa figura. É uma figura feminina que até está bem agasalhada, tem uma bolsa à cintura, ao ombro, a tiracolo, tem um cachecol, portanto está com um determinado figurino. Depois chegamos à conclusão, qual é a dimensão contextual dessa peça? Essa peça, ficamos a saber, muitas vezes pela própria toponímia. Portanto, as placas toponímicas também nos ajudam muitas vezes a conhecer melhor as obras de estatuária. Ora, o que é que nós vemos aqui nesta peça? Por acaso isto é uma peça muito gira, que é a vendedeira do peixe no mercado de peixe. E a placa toponímia diz-nos que é o mercado do peixe, Fisketoret, é o mercado do peixe. Portanto, era um mercado onde se comercializava o peixe naquela época. Aquilo era uma zona, esta obra também foi levantada por nós no local, portanto é uma zona junto ao mar, não é? Em Malmö, na Suécia, esta peça. E, portanto, conta-nos um pouco da história da cidade, não é? À frente, se faz favor. E então aqui temos finalmente a peça. Temos então a velha peixeira, Fiskeguman, da escultora Clarence Blom, que está em Malmö, na Suécia, na zona identificada na própria toponímia como a zona do mercado do peixe, e que, por sinal, fica bem perto do mar. Portanto, nós muitas vezes, só pelas inscrições, porque isto é um título, Fiskeguma, que por acaso está inscrito no plinto da peça, isto é uma peça de granito. Penso que agora já não tenho bem presente em dimensão natural ou muito próxima do natural. O plinto é bastante alto, mas a figura em si é muito próxima do natural. Como tem a inscrição, temos a placa toponímica, facilmente conhecemos algo do significado desta peça, só através da sua contemplação no espaço urbano. A seguir, se faz favor. A seguir. Novamente, obrigada. Pronto, em relação ao património, antes. Em relação ao património imaterial, pronto, há várias dimensões do património imaterial que estão documentadas, há vários aspectos do património imaterial que estão documentados nas estátuas, como o folclore, as expressões do património linguístico, expressões inusitadas até, às vezes até idiomatismos, é frequente também, atividades profissionais, muitas, portanto, em que notamos muitas vezes até as próprias poses de determinadas atividades profissionais, e isso é um saber imaterial, não é? E que a estatuária muitas vezes documenta. Contos e lendas, e identidade imaterial manifesta na conceptualização linguística, como provérbios, idiomatismos, etc, etc. Sim? Bom, o que eu hoje tenho aqui, porque seria muito fastidioso trazer demasiados exemplos, mas trago aqui alguns. Fiz uma seleção, alguns que, pronto, obras que eu acho realmente maravilhosas, quer do ponto de vista plástico, do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista de implantação no próprio espaço urbano, e aí, pronto,
inevitavelmente o poder político, as autarquias, não é? Temos que ver que, pronto, por exemplo, em Portugal, mas também no estrangeiro, as autarquias estão muito sensibilizadas para a estatuária urbana, porque isso é uma forma também de divulgar o seu território e de mostrar o apreço pelo seu património. Mas, por exemplo, esta peça, Hei de Voltar a Viana, é uma peça que está em Viana do Castelo, uma cidade em Portugal, não é? É uma peça do ano 2000, do escultor Jaime Azinheira, infelizmente já falecido, penso que em 2016, um escultor que também participou em cenografia, em teatro, designadamente colaborou com o grupo de teatro O Bando, e é uma peça... Pera. Sim? Alguém que ligou o microfone sem querer, já passou. Pronto, e essa é uma peça lindíssima, é uma peça onde nós podemos ver aqui um casal de bailarinos em pose de dança, não é? Representando, em passo de dança, com o traje vianês, típico de Viana do Castelo. Podemos ver aqui as várias saias da mulher, não é? O pormenor do fato, a pose, e depois o próprio título da obra, Hei de Voltar a Viana. Portanto, esta construção perifrástica dá-nos também a noção do movimento em roda, que é típico desta forma de dançar, do vira-domínio, que é esta a dança, não é? Esta peça, depois, a seguir, se faz favor, é um modelado em bronze, não é? Esta peça depois tem a particularidade de estar muito bem implantada no espaço urbano, do meu ponto de vista, está mesmo muito bem, está em frente à estação, tem este título, a dimensão contextual do título que se prende, estar em frente à estação, o Hei de Voltar, não é? E depois com a própria dança que é o vira, que está aqui representado, o pormenor e os brilhos da própria modelação, o avental, o traje do homem, a peça ela própria num modelado muito dinâmico, e depois que tem toda esta vista da avenida, de uma das avenidas principais de Viana do Castelo, uma peça de 2000, portanto claramente contemporânea, não é? Já deste milénio. O que mostra também que a estatuária urbana, apesar de ancestral, é uma arte muito ancestral, não é? Mas também é muito contemporânea e, portanto, também temos que a inserir na arte contemporânea, porque é de facto, essa é também uma das conclusões da nossa investigação, da investigação que eu e o João Filipe Vieira temos feito, é que é inquestionável que a estatuária urbana é uma arte contemporânea também, apesar de ancestral, porque realmente tem havido uma grande produção, mesmo já neste milénio. Isso faz com que possamos apreciar toda esta beleza nas nossas cidades, nas nossas vilas, aldeias, por esta Europa toda. Sim, a seguir. Ora, a seguir temos aqui os pauliteiros de Miranda. Esta é uma obra, também em Portugal, não é? É uma obra na freguesia de duas igrejas. Nós pusemos ali na altura escultor sem elementos, porque nós ainda não conseguimos identificar o escultor, mas a peça está assinada.
Só que através da assinatura nós não conseguimos ainda chegar ao nome do escultor. Portanto, a peça está de facto assinada, representa os pauliteiros, não é? Um património do folclore português e um património material, que é o dançar, não é? O dançar, esta dança em que, pronto, dois homens seguram nos paus, que é os chamados palotes. Podemos ver o pormenor do traje também, e através desta peça nós acedemos a uma parte descritiva da própria etnologia desta manifestação, deste folclore local. E pronto, e mais uma vez temos aqui então esta dimensão documental do património imaterial. Sim, a seguir. Obrigada. Pronto, aqui temos a placa está fixada ao chão, homenagem, portanto temos aqui bem expresso em muitas placas que identificam o título das obras de estatuária, temos mesmo a palavra homenagem. Portanto, isto é muito recorrente, significa que a obra de estatuária, as estátuas, são realmente uma homenagem que a comunidade faz, ou a pessoas ilustres locais, ou ao seu próprio folclore, como é que vemos aqui, aos seus próprios costumes, etc, etc. A seguir. Pronto, esta peça é uma peça lindíssima, de grande originalidade, que nós também fomos fotografar, estivemos no local. Portanto, as fotografias são todas do João Filipe Vieira. Nós fomos os dois ao local, normalmente, não sempre, é ele que trata do registro fotográfico e que fez o arranjo gráfico também, esta composição gráfica deste documento que eu agora estou aqui a partilhar com vocês, mas isto para dizer que nós fomos ao local e estas estátuas são muito grandes, portanto em tamanho claramente maior que o natural. Muito original, portanto isto é uma assemblagem construtiva. Os pés das estátuas são de bronze e este traje franjado, que é típico dos caretos, é em metal. Este careto colorido é o careto típico de Portugal, portanto, de Trás-os-Montes. E este outro, com este traje de palha, é o careto de Zamora, Espanha. Portanto, isto é a tradição dos caretos, a obra chama-se Homenagem aos Mascarados. A tradição dos caretos, como sabemos, os caretos até já foram classificados, já estão classificados pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade, os caretos de Podense, que é também nesta região de Trás-os-Montes. E temos aqui, mais uma vez, então, a estatuária como elemento de memória, como preservação da memória, transmissão da história e, neste caso, do próprio património imaterial. Portanto, os caretos estão em pose, não é? E depois estão integrados numa rotunda. A seguir, se faz favor. Estão integrados, então, aqui numa rotunda, não é? Portanto, há aqui um plano urbanístico, não é? E estão rodeados por estas máscaras em plintos. Pronto. Aqui temos um pormenor do pé do careto português, com a assinatura do escultor. É uma obra do escultor Manuel Barroco e é uma obra de 2009. Portanto, uma obra relativamente recente e lindíssima, de facto. Já na fotografia é bonita, mas ao vivo realmente tem todos os elementos iconográficos que descrevem os próprios traços semânticos da atividade. Pronto, este gancho é para os caretos, não sei se conhecem a tradição, é para os caretos recolherem os enchidos que lhes estão oferecidos, os chocalhos à cintura para chocalhar as jovens moças. Portanto isto é uma tradição ancestral, não é? Que hoje em dia existe replicada, mas jamais como festividade, não é? Pronto, e é isto. A seguir, se faz favor.
Aqui temos também uma peça muito gira, uma peça muito interessante, é um bronze, está aqui numa fonte, não é? E o que é que temos aqui? Aqui temos um conjunto escultórico, é um vasado a bronze, um conjunto escultórico com várias figuras. Portanto, temos um acordeonista, não sei se consegue ver, está aqui o acordeonista. Temos um homem com um tambor, temos outro com uma tuba, temos um homem com uma trompa, e depois temos ali também umas crianças com o guarda-chuva, tem este pormenor muito engraçado, e temos os carneiros, portanto, Hamelsmarsch é a marcha dos carneiros. Portanto, é uma obra de 1982 do escultor Villoffi, no Luxemburgo, na cidade do Luxemburgo. E o que é que esta obra representa? Esta obra representa, e aí funciona também como um documento de preservação da memória e no embelezamento do espaço urbano, representa a Schobermesse, que era uma feira do século XIV que se realizava no Luxemburgo e que levava os agricultores à cidade para comercializarem os seus produtos das quintas ao redor, os seus produtos da agricultura e da pecuária, e esta feira realizava-se tradicionalmente no mês de setembro. E então, o que é que temos atualmente? Se puder passar, faz favor. O que é que temos atualmente? Atualmente, agora temos aqui esta fotografia, portanto, eu e o João Filipe estivemos lá precisamente em setembro, há uns anos atrás, e pudemos ver isto ao vivo, que é este cortejo, que se realiza em setembro, evocando precisamente essa feira em que os agricultores iam à cidade levar os seus produtos e eram acompanhados por carneiros. Eles levavam os carneiros e levavam outros produtos, mas ficou conhecida com esse nome. E mais tarde, essa feira também servia para angariar fundos para a quermesse, e que ainda acontece. E, portanto, aqui temos as pessoas reunidas em fanfarra. Isto foi muito giro, porque isto ao vivo é muito engraçado, porque vai a fanfarra e as pessoas vão dando dinheiro para o jour de quermesse, para o dia da quermesse. E tem uma grande adesão da parte das pessoas. As pessoas estão nos cafés, porque isto é uma zona pedonal, as pessoas estão nos cafés e param tudo para ver e acham muito engraçado. Portanto, e o que há aqui a salientar é isso mesmo, é que a estatuária tem esta dimensão de gerar afetos, gera afetos com as populações, não só com as populações locais, mas também com os turistas. E, portanto, acaba por ser também um elemento de atração turística, para além de que nos ensina muito sobre as localidades. A seguir, então, se faz favor. Pronto, então o que é que temos aqui? Aqui temos a estatuária militar. Nós em França, quando fizemos os levantamentos em França, o que nós verificamos é que em França existe muita estatuária militar. Pronto, ao contrário da Alemanha, a Alemanha tem imensa estatuária cívica, estatuária lindíssima, quer em tamanho natural, quer em tamanho mais pequeno, quase estatueta. A Holanda também tem muita estatuária, sobretudo tem em tamanho natural e também estatueta mais pequena, não é? Mas a França
tem esta particularidade que é ter muita estatuária militar, tem mesmo muita estatuária militar. Eu trouxe este exemplo do polo, pronto, a estatuária militar ao polo, que são monumentos à Primeira Guerra Mundial, mas aos quais foram depois acrescentados elementos memoriais em relação à Segunda Guerra Mundial. Mas eu trouxe esta do polo porque o polo é precisamente um caso, há vários na estatuária, mas nesta aqui, este é um dos casos em que o polo é uma representação do património imaterial muito clara, porque o polo é o soldado peludo, polo significa peludo. Ora, quando nós estamos a falar no peludo, temos que ver a dimensão contextual, temos que ver a dimensão contextual, temos que ver esse espaço de relevância. O que é que nos estamos a referir? Não nos estamos a referir a um peludo qualquer, estamos a referir ao soldado francês da Primeira Guerra Mundial, que portanto não se barbeava, não é? E ficava com a cara cheia de pelos, com bigode e com barba, e por isso ficou conhecido afetuosamente pelo polo, o soldado peludo. Depois temos aqui esta infografia, foi o João Filipe Vieira que fez, e que nos mostra muito bem, está muito clara, mostra-nos muito bem ali a linha geográfica onde podemos encontrar estes marcos territoriais destas obras de estatuária, dos polos, os polos da Primeira Guerra Mundial. Este polo, em concreto, é uma peça de 1918, do escultor Henri Bouchard, e que está em Metz. Esta é uma peça muito particular pelo seguinte, porque, ao contrário da maior parte dos monumentos militares que têm epitáfio fúnebre, não é? Porque na verdade, eram monumentos que homenageavam os soldados que tombaram, que morreram na Primeira Guerra Mundial. Esta não tem epitáfio fúnebre, portanto, esta é o poilu libérateur. E não tem epitáfio fúnebre porque é um dos casos raros em França, porque nem todos os soldados que morreram naquela região pela França eram de nacionalidade francesa. Havia os que não eram, não é? Pronto, vamos passar à frente, faz favor. Obrigada. E então aqui temos esta peça que documenta não só o património imaterial, neste caso muito concreto, o termo poilu, que é uma representação linguística da língua francesa para designar o soldado da Primeira Guerra Mundial, não é? Uma representação metonímica e que só pode ser vista neste contexto, portanto é preciso conhecer o contexto para perceber o que é que designa, o que é que representa. Mas depois temos outros aspectos, temos o famoso capacete do soldado da Primeira Guerra Mundial, temos o traje, o sobretudo, temos aqui também muito marcado na modelação, e aqui é o conhecimento e a mestria do artista, do escultor, que é fundamental e dá-nos aqui uma expressão de vigor aqui marcada até na modelação das mãos, onde se vê os ossos dos dedos, a expressão do rosto, estar sério, firme, esta posição de segura, de liberdade e de vitória, não é? Ao mesmo tempo. E depois aos pés os elementos, o armamento, aqui a espingarda, não é? As granadas, o cinto, pronto, muito interessante, portanto, com muito pormenor, muito realismo também na modelação. Podemos ver a seguir também mais alguns pormenores, exato, pronto,
e a própria implantação da estátua. Depois aqui temos uma coisa que também é muito da responsabilidade das câmaras, das autarquias e, portanto, do poder político, é os diversos tipos de arranjos cênicos que são dados às peças. Pronto, esta peça foi fotografada por nós à noite, e só à noite é que é possível ver este arranjo lumínico. Portanto, isto é uma peça em Alzon, também na Primeira Guerra Mundial. À noite temos a projeção lumínica das cores da bandeira francesa sobre o monumento. Pronto, a seguir, por favor. Pronto, aqui temos uma infografia que representa as várias metáforas do soldado da Primeira Guerra Mundial. Portanto, temos o libertador, o defensor, aqui com protege a mulher que tem uma criança ao colo, o vitorioso, o com espingarda e o moribundo. E depois aqui é uma infografia que fizemos com as várias metáforas. A seguir, se faz favor. Depois, outra coisa que é muito interessante na estatuária é esta representação, que é muitas vezes uma representação scriptovisual, porque muitas vezes as estátuas têm placas, têm inscrições, não é? E depois há o aspecto da toponímia. A toponímia é uma das dimensões contextuais que são importantes também para perceber a implantação da própria obra de arte. Pronto. Se bem que o encomendador, portanto, encomenda ao artista, ao escultor, como quer que se faça aquela peça, mas depois há outra dimensão, a questão toponímica. É interessante porque normalmente as estátuas estão implantadas num contexto urbano onde a própria toponímia nos ensina algo sobre essa história, não é? Sobre esse património. Pronto, aqui está o bigode, aqui são os pelos, não é? Pronto, é uma metáfora, é uma metonímia para a bravura e a coragem dos soldados, e é um termo da língua francesa. A seguir, se faz favor. Pronto, aqui temos outro exemplo também do património material linguístico presente na estatuária urbana. Temos a Tiotia e o Debap. É uma peça de 2000 da escultora Jens van Barsen, em Volendam. Pronto, a Tiotia é o quê? A Tiotia é um termo da linguagem familiar para designar a avó, Tiotia, e o Debap, que é o avô. Pronto, o holandês tem mais de 80% de influência das línguas germânicas, não é? Tal como todas as línguas germânicas, pronto, é isso que está na sua base. Portanto, é o equivalente, para quem sabe alemão, é o oma e opa. Portanto, são termos da linguagem familiar. Seria nós aqui em Portugal, não temos assim um termo muito específico, mas temos o avózinha, avôzinho, não é bem a mesma coisa. No nosso caso são diminutivos na língua portuguesa. Mas neste caso é uma forma também dialetal de manter viva na memória este património material. E pronto, e a estatuária ensina-nos isto também, não é? Acaba por ser também um documento desse património material. Depois temos o pormenor também do traje, não é? Aqui temos a avó em traje típico holandês, onde se nota claramente aquela touca na cabeça, que é uma touca típica holandesa, o fato e os sapatos, quer na avó, quer no avô. E depois o local, estão numa zona típica de Volendam, e, portanto, funcionam como documento do património material, por um lado, mas por outro também como atração turística, não é? A seguir. Pronto, e aqui temos a padeira de A20, não é? Segurando a famosa broa, aquela broa que é muito saborosa,
bem pesada, por sinal, mas que é saborosa, isso não há dúvida, e que é a broa de A20, a padeira de A20, pronto, muitas vezes a designação das próprias obras acontecem como extensão semântica a partir da toponímia local. Portanto, aqui o que é que temos? Temos A20, é o nome da terra, e a padeira é a padeira de A20, porque aquela também foi uma zona onde foi importante o fabrico do pão e onde se fez esta broa hoje tão apreciada e que sempre foi apreciada e hoje é já um produto turístico, não é? Portanto, temos aqui, isto é uma obra do escultor Henrique Moreira, é uma obra de 69, é um vazado a bronze, temos aqui o pormenor da canasta do pão, o cesto do pão, portanto é o tradicional cesto de cana rachada, que é um cesto típico português do norte, portanto mais uma vez temos aqui uma descrição, temos aqui a estatuária como descrição da própria etnologia, portanto isto é o famoso cesto de cana rachada, este mais baixo para transporte do pão. Temos o traje, o pormenor do traje, não é? E aqui está ela exibindo a famosa broa. Neste caso, ela está aqui num largo, mas o largo, em vez de ter o nome padeira de A20, por exemplo, que podia ter, tem o nome do escultor Henrique Moreira, que também era natural daquela terra, daquela região, pelo menos ali perto. Penso que talvez mesmo de A20, agora não tenho isso bem presente. Pronto, a seguir. Pronto, aqui mais uma vez a estatuária como documento do património local. Portanto, temos aqui a Temu Suive, que é a mulher dos vegetais, é a mulher que vendia aqui na praça, é uma obra em pedra, uma estátua primeira, aqui numa fonte. Este ainda é um largo do mercado atualmente, portanto isto é uma foto tirada por nós, portanto isto deve ser de 99, 2000, para aí, ou mais, ou 2000, 2001, portanto isto continua a ser um largo do mercado. Aqui está ela com ar maroto, com a sua bolsinha do dinheiro à cintura e com a cesta dos vegetais. Musuif é então a mulher dos vegetais que vendia os seus produtos agrícolas, hortícolas, aqui no mercado. Portanto, com o traje a rigor e tal, a touca, e pronto. E é isso, é uma obra de 53. Pronto, a seguir, se faz favor. Depois temos aqui um caso também muito interessante, que é a forma como a estatuária, ela própria, também é integrada num espaço urbano quase todo ele musealizado. Pronto, isto é a estátua do Lessing, é uma obra de 1881, do escultor Fritz Schapper, e está em Hamburgo, na Alemanha. Pronto, esta obra está implantada numa praça, num largo, onde ao seu redor temos também a casa do Lessing, temos o teatro, pronto, onde foram representadas várias peças do Lessing à época em que ele lá viveu. E temos uma rua também que vai dar a esta praça, eu penso que esta praça também é uma praça, a seguir, se faz favor, é uma praça em que uma das ruas é a chamada rua ABC Straße, e que é uma rua também onde houve vários movimentos artísticos e literários e que tinha a ver com o teatro, etc. E todo este espaço está de certa forma, não digo musealizado, porque formalmente não, penso que não, mas é um espaço particularmente protegido. E a própria estátua do Lessing, que portanto existe na Alemanha, pronto, aqui em Hamburgo,
em Hamburgo existe a Lei de Proteção de Monumentos, e esta estátua, este monumento estatuário, que temos que ver anteriormente, se puder passar outra vez para trás, faz favor. Pronto, isto é um caso em que temos aqui um projeto arquitetónico também, temos a beleza também arquitetónica do próprio monumento, temos a obra de estatuária e a obra arquitetónica, o plinto, o pedestal onde está a estátua. E este monumento é um monumento protegido, particularmente protegido pela Lei de Proteção dos Monumentos de Hamburgo. E penso que é desde 2003, mas não tenho a certeza. Mas pronto, é uma coisa relativamente recente e que já teve várias intervenções de restauro. E que protege não só o monumento, mas toda a sua envolvente, portanto, todo o espaço urbano envolvente. E isso é interessante, portanto, esta obra é uma obra muito bonita, é uma obra, pronto, também com uma modulação, vemos aqui os pormenores do vestuário, é verdade, mas é uma modulação claramente muito expressiva, aqui com o casaco aqui dobrado, as pregas aqui da roupa, o casaco aqui nas costas da cadeira, pronto, é uma modulação muito expressiva, é uma peça muito bonita, sem dúvida. Pronto, a seguir, se faz favor. E a seguir... Pronto, eu pronto, fiz aqui uma seleção, porque isto é um mundo muito vasto, e eu centrei-me aqui em alguns aspectos da questão do significado, porque acho que é uma questão, do meu ponto de vista, central na estatuária, e não se fala sobre ela. Eu acho que se devia falar sobre isso, sobre a estatuária como documento do património cultural. Aqui esta última página, numa montagem, uma composição gráfica lindíssima que o João Filipe Vieira fez. Temos aqui então imagens com várias obras, temos aqui o Rudar, que é o trabalhador de Ljubljana, portanto aqui em cima à esquerda. Depois temos a cabra, La Chèvre, a cabra alpina. E, portanto, temos aqui um exemplo da memória, da preservação da memória do património natural, neste caso da Suíça, que é a famosa cabra alpina, que era uma cabra mágica em tempos ancestrais, evidentemente, é disso que estamos a falar, mas pronto, havia o queijo, era importante, porque era o sustento também das populações, e está preservada assim na memória, portanto, este património natural da Suíça, que é a famosa cabra alpina, numa modelação também muito, muito, muito bonita, é um vasado a bronze. Depois temos aqui o Homem do Douro, que é uma obra do escultor Laureano Ribatua. Laureano Ribatua tem uma obra também muito significante, muito bela, sobretudo no norte, e representa o Homem do Douro, também uma descrição fabulosa, sem dúvida. Portanto, temos que aqui também elogiar os artistas, temos bons escultores, temos excelentes escultores, e o Laureano Ribatua, sem dúvida, é uma obra que é uma descrição realmente da própria etnologia, da própria etnografia. Temos aqui os atributos iconográficos muito realisticamente modelado, o cesto, o cajado, e depois a própria implantação urbana, é isso, que há obras que estão mesmo muito bem conseguidas, portanto, o próprio poder político, autárquico, local, não é? Consegue muitas vezes ter arranjos muito bem conseguidos. É o caso desta obra, este Homem do Douro, que está aqui num socalco, não é? Em tudo, pronto, numa semelhança perceptiva em tudo, com os socalcos das vinhas do Douro, pronto, é uma obra lindíssima. Aqui a Mulher do Imigrante, em Pontevedra, portanto na Galiza também, muito bonita. Esta Clara é uma peça fantástica, é uma peça do Lagoa Henriques,
e temos mais uma vez aqui a preferência que este escultor, o Lagoa Henriques, infelizmente também já partiu, mas o Lagoa Henriques também é um escultor fantástico, tem obras fantásticas, designadamente aquela que todos nós conhecemos e que é tão falada, que é o Fernando Pessoa, ali em frente à Brasileira, mas aqui temos mais uma vez a preferência do Lagoa Henriques, do escultor Lagoa Henriques, em representar os poetas sentados. Portanto, ele representou o Fernando Pessoa sentado, representou aqui o António Aleixo sentado, representou o Camões sentado em Constança, representou o Alves Redol sentado em Vila Franca, e pronto, um escultor realmente fabuloso, magnífico, com uma técnica e uma mestria realmente pronto, linda, porque faz obras lindíssimas. Esta peça do António Aleixo, que está aqui, portanto, a mesa faz parte de todo o conjunto escultórico. E depois, onde é que está esta peça? Esta peça está em frente ao Café Calcinha, em Lolé. E o Café Calcinha, como todos nós sabemos, é um café histórico e que marca também um pouco bastante da história cultural de Lolé, não é? Pronto, uma peça lindíssima. Esta peça está em Leeuwarden, é a rapariga que vai de bicicleta no último inverno de guerra. Portanto, eram aquelas, representa, é uma memória, não é? É um monumento à memória da guerra e que representa aquelas jovens que levavam os víveres e que ajudavam quem estava na resistência e portanto, elas iam de bicicleta e tal. É uma peça muito gira, quase ao nível da estatueta, que está num parque. É interessante também o aproveitamento dos parques para a implantação de estátuas, quase funcionam como um roteiro, não é? Quase poderia fazer um roteiro. Agora estou-me a lembrar do Parque dos Poetas em Oeiras. Realmente é quase um roteiro pela literatura portuguesa, por alguma, não é? Não está lá tudo, evidentemente, mas tem muita representação de escritores, não é? Da nossa literatura portuguesa. Pronto, o aproveitamento dos parques também, embelezar os parques com estátuas, tem sido também muito conseguido, muito bem conseguido, não só em Portugal, porque eu acho que o de Oeiras está bem conseguido, mas também noutros sítios, aqui em Leeuwarden, pronto, está muito bonito, muito bem conseguido do meu ponto de vista. Aqui temos a Fisca Guma, que já falei há bocado, aqui temos a Vaca de Leeuwarden. Aqui está, mais uma vez, uma homenagem à vaca, portanto, ao património natural da região de Leeuwarden, que é a vaca frísia, e que é afetivamente apelidada de Usmem em frísio, que é a nossa mãe. Portanto, a importância que a vaca teve em tempos ancestrais e que ainda tem. Portanto, a vaca leiteira frísia ainda faz o orgulho e ainda é importante na economia da Holanda, não é? Dos Países Baixos. Pronto. Depois temos aqui a Spiellocomotiva. Isto é muito engraçado, porque às vezes nós pensamos que as obras de estatuária são coisas estáticas, que estão lá longe, às vezes em pedestais muito altos e que nós só olhamos e não podemos tocar, etc. Mas não, há obras de estatuária que são interativas e é o caso desta Spiellocomotiva. Esta é uma carruagem, não é? É um bronze, é um modelado a bronze e isto tem jogos matemáticos também lá dentro. As crianças podem entrar e brincar e colocar questões aqui, pois é uma brincadeira, digamos que é a representação também de uma brincadeira. E numa estátua, em forma de estátua, pronto, podemos chamar a isto uma estátua, é uma estátua contemporânea, uma representação estatuária, pronto, uma estátua, uma representação estatuária, não temos aqui a figura do animal, não temos a figura humana,
Pronto, é uma representação estatuária do jogo e da brincadeira. Pronto, um dos autores que está por trás é este Reinhold Wittich, que lembram-se daquele cubo mágico que havia há uns anos atrás. É um matemático e cientista que foi o inventor do cubo mágico e, portanto, ele também desenvolveu esta peça. Eu penso que ele também foi o escultor também, pronto, foi o escultor, ele é matemático, cientista e artista também, não é? Pronto, aqui temos o cão de Burgos, pronto, património natural, é o perro perdigueiro. Depois temos aqui os saltibancos do Luxemburgo, temos o pastor peregrino do Pedro Anjos Teixeira. Este pastor peregrino portanto, evoca a obra do poeta Francisco Assis Lobo. Penso que não estou enganada, isto já são tantos nomes que às vezes uma pessoa engana, mas penso que não estou enganada. Mas aqui em relação ao Pedro Anjos Teixeira, é um escultor bem conhecido dos almadenses. Eu por acaso não trouxe aqui nenhuma obra do Pedro Anjos Teixeira de Almada, mas todos nós conhecemos os Perseguidos, não é? Os Perseguidos que estão ali em Almada, ali no centro, ao pé do Café Central. Pronto, ele também trabalhou na Câmara de Almada, não é? Os Perseguidos é uma obra de 1969, portanto, anterior ao 25 de Abril, portanto, apesar de ser uma homenagem a todos aqueles que lutaram pela liberdade, a peça é de 1969 e foi adquirida mais tarde, então, pela Câmara Municipal de Almada, e foi ali implantada em homenagem aos homens e mulheres, portanto representam um casal, não é? Que lutaram pela liberdade. Pronto. Do Pedro Anjos Teixeira temos mais peças em Almada, temos na Cova da Piedade os Bombeiros, portanto é um escultor realmente fantástico, tem muita obra boa. O Pastor Peregrino é uma obra em pedra, é um cinzelado em pedra, mas os Perseguidos é um bronze, não é? E os Bombeiros, na Cova da Piedade também. Em Almada temos também em Cacilhas, temos aquela peça do Pé Curto, o Pé Curto também tem peças muito boas, temos aquela peça do Pé Curto em Cacilhas, que também é interativa, que é um escorrega dinâmico, aquilo é em aço, e depois tem as figuras de umas crianças, é interativa, que eu lembro-me que na altura fui lá com os meus filhos, eles ainda eram pequeninos, e eles escorregaram naquele escorrega e acharam muita piada. Pronto, depois temos aqui, e do Pé Curto temos também a arte chávega, que é um alto relevo, não é muito alto relevo, é um alto relevo que está na Costa da Caparica, que é uma memória, uma homenagem à arte chávega, que também sabemos que é um património imaterial riquíssimo também ali também aqui da nossa região. E está na Costa da Caparica, só podia ser, não é? Portanto, é interessante ver esta ligação também da implantação da obra de estatuária e da ligação que tem com os locais, não é? Pronto, depois temos aqui a Ferreira, que também é um bronze, e representa a Ferreira mesmo, representa a lenda daquela localidade. Foi uma mulher que com 2 malhos expulsou de lá os invasores mouros. Depois, em homenagem ao povo árabe em Chelbe, temos esta obra do Quina, uma obra de grande contemporaneidade, é pedra, tem vários tipos de pedra, portanto é uma policromia que resulta muito bem, está implantada num grande lago em Silves, e é uma homenagem também, está na Praça Almoate, é uma praça, ora vamos lá ver, em Silves, agora não me lembro do nome, estava aqui a ver se encontrava, é a Praça
Al-Muhatamid ibn Abad, que foi o rei e poeta que governou Silves, Shelb, entre 1051 e 1091, durante a ocupação árabe. Portanto, é uma peça que evoca claramente a história de Silves, não é? E daquele património durante a ocupação árabe de Silves, que era Shelb na altura. Este monumento ao trabalhador rural, também do Pedro Eixo Teixeira, está em São João das Lampas, portanto ali próximo de Sintra. É uma peça muito importante, portanto é uma homenagem aos trabalhadores, não é? Neste caso ao trabalhador rural. Portanto a estatuária tem este traço, tem este aspecto que é uma obra muito significante, não é? É uma obra que nos educa, é uma obra educativa, é uma forma de arte educativa, é um património artístico educativo. Esta é a vinheteira de Zielona Góra, na Polónia. Aqui embaixo, esta peça policromática é uma peça em poliéster reforçado com fibra de vidro. É uma peça da escultora Teresa Paulino. E é uma homenagem ao arranjo folclórico do Calvário, que é no Algarve. Portanto, é uma homenagem ao corridinho. Pronto, aqui temos um monumento ao vinho, estas duas tartarugas. Portanto, as tartarugas representam a lentidão do fabrico do vinho, não é? Da fermentação, etc. E, portanto, são umas tartarugas lindíssimas. Tem aqui uns cachos de uvas pendurados. E esta peça está em Bordeaux. Depois temos a Ponterre, que é uma homenagem às rendas de bilros, que nós também temos em Portugal, mas esta peça é em Larbosse, na Catalunha. Temos o Dom Sebastião de Cotileiro, pronto, o chamado antimonumento, não é? Que também é muitas vezes designado assim pelos historiadores de arte. Eu não sou historiadora de arte, mas os historiadores de arte designam assim também esta peça do Dom Sebastião. Mas quanto ao significado, pronto, há alguma desconstrução do significado, não é? Não temos uma figura heroica, não é? Que normalmente é representado na estatuária o heroicismo. Aqui não temos, há uma desconstrução, mas não há dúvida que é um marco na arte contemporânea, sem dúvida nenhuma. O monumento à família pescadora, também em Tarragona. E bom, e é isto, olha, espero não ter sido muito cansativo, espero que tenham gostado. Não sei se há alguma coisa queiram dizer. Pronto. E agradeço a vossa atenção, espero não ter sido cansativo. Uma pessoa põe-se a falar e às vezes perde a noção do tempo. Muito obrigado. E agora o espaço de debate está aberto para qualquer pessoa que queira perguntar alguma coisa, um comentário. Eu tenho uma pergunta. Parecia-me, Paula, que as figuras, as estátuas que tu mostraste, a partir mais ou menos da segunda metade do século XX e o século presente, são mais figuras de cotidiano, figuras de folclore, mas também figuras que lembram muito do que já está perdido em costumes, em economias, em folclores, enquanto as estátuas do século XIX, por exemplo, este do Lessing é um exemplo disso, mostram mais
pessoas da cultura ou à volta das guerras, como vimos na França, mas existem também em Alemanha, são estas estátuas ligadas à guerra e aos soldados. Mas o que eu acho interessante, e não sei se vocês, com a vossa experiência de visitar tantos sítios e fotografar tantas estátuas, que essas estátuas, como disse, mais cotidiano, mais mostrar também economias e costumes quase perdidos, que quase já não existem, são mais contemporâneas. E são coisas que me parecem muito diferentes. Sim, em certa medida sim. Porém, atualmente também temos estatuária que representa personalidades. Eu lembro-me que há pouco tempo, em Belmonte, foi inaugurada uma estátua ao Zeca Afonso, ao cantor Zeca Afonso. Portanto, ainda temos isso. Lembro-me também no Algarve, agora não sei o nome da terra, não me ocorre, temos também a inauguração de uma estátua já neste milénio, neste caso a uma pessoa ligada à educação, que é o pedagogo João de Deus. Mas sim, talvez, eu agora não tenho presente dados estatísticos, mas lembro-me que o João Filipe Vieira fez uma estatística muito profunda sobre as representações estatuárias, e eu agora não tenho aqui presente, mas é possível, sim, é possível que... Parece-me, Paula, ainda mais que pode ser que personalidades também são retratas hoje, mas parece-me muito improvável que cenas mais populares, que pertencem mais ao imaginário popular, costumes do povo, etc., teriam sido retratados em séculos anteriores. Sim, é possível porque também temos agora outra representação estatuária, que é esta estatuária interativa. Por exemplo, agora estou-me a lembrar da Alemanha, mas pronto, estou-me a lembrar da Alemanha, em Ludwigshafen, temos um conjunto estatuário que são com figuras articuladas, que dá para as pessoas lá irem mexer nas figuras, são articuladas. Em Aachen, na Alemanha, também temos a chamada Fonte das Bonecas, e também são peças articuladas que interagem com as pessoas. E antes não tínhamos isso, realmente tínhamos as estátuas em grandes pedestais, muito lá em cima e quase longe das pessoas, não é? Era só para as pessoas verem, contemplarem, e quase não as podiam tocar, não é? Porque estavam muito elevadas. Agora, se calhar, temos mais... É possível mais estatuária ao nível dos peões e até, pronto, pois há essa dimensão afetiva que tem a ver com os afetos, necessariamente, que é os costumes locais que se vão perdendo e onde existe essa necessidade de embelezar também os territórios com essas memórias. É verdade, sim, penso que sim. Obrigada. Pronto. Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer, não é bem uma pergunta, é só um pequenino comentário que me surge, que é esta questão também agora das estátuas serem alvos de ataque por motivos ideológicos, no fundo, não é? Estamos a assistir assim uma... como é que é? Iconoclastia, é assim que se diz? Sim.
pronto, que realmente pronto, é um novo capítulo, não é um novo capítulo porque isso acho que sempre aconteceu às estátuas, não é? Agora, ultimamente é que não se assistia muito, mas está-se a voltar a essa moda de bater nas estátuas, partir as cabeças das estátuas, porque representam, efetivamente, então quer dizer que as pessoas reconhecem na estatuária uma representação de alguém concreto e da história daquela pessoa. Acho que é interessante também este apontamento. Sim, mas provavelmente a arqueologia tem imensos exemplos disso, porque a gente hoje encontra muitas estátuas muito antigas, mutiladas, veja-se a Vênus de Milo, pá. Porquê é que partiram a rapariga? Pá? Francamente, essa não há explicação, mas quando se trata de pessoas poderosas, o facto de terem sido agredidas já tem uma explicação. Houve uma conquista, houve uma guerra, houve qualquer coisa. Portanto, provavelmente esta iconoclastia já existe desde sempre. Pois, a Vênus de Milo não sei, mas não faço ideia, mas sei que, por exemplo, o Santo António, sim. As estátuas de Santo António, muitas que foram alvo de grandes agressões porque ele não cumpria as promessas. Portanto, as pessoas faziam promessas, ele não fazia o desejo da pessoa e depois as pessoas iam lá vingar-se, pronto, e batiam-lhe. Mas isto mostra também a sua popularidade, não? Sim, neste caso é um pouco diferente do que sim, agora, claro. do é diferente, é um comportamento diferente. É um pouco, bastante diferente do meu ver. Sim. Este caso da iconoclastia, pronto, as estátuas têm realmente são um marco político e territorial muito forte. Pois é, isso. Quando foi a queda do Saddam Hussein, as estátuas dele foram todas apiadas e destruídas, não é? Naquela época. Pronto, nós temos ao longo dos tempos visto que há estátuas que são apiadas, que são retiradas e guardadas em armazéns. Portanto, muitas vezes as próprias edilidades têm armazéns onde guardam as estátuas, que são apiadas e são substituídas por outras, não é? Isso existe e sempre existiu. Pronto, o vandalismo é que realmente não podemos aceitar, porque vandalismo, seja contra o que quer que seja, pronto, é tipificado no Código Penal, não é? E o vandalismo é que não se pode aceitar. Bom, agora é um facto que as estátuas, quando são erigidas, não são erigidas clandestinamente, não é? As estátuas foram erigidas, foram implantadas legalmente. Depois os tempos foram decorrendo e foram vão existindo um pouco por todo o lado, manifestações a favor uns e contra outros. Mas pronto, existe sempre a possibilidade, e depois é uma responsabilidade das próprias autarquias, não é? Dos poderes locais, de saber o que fazer. Ouvir as pessoas, têm os votos, e aí o papel dos historiadores também é importante, o papel do poder político ser bem assessorado nas autarquias e saber o que fazer àquilo que causa desagrada a uns e agrada a outros, porque depois nunca estão todos do mesmo lado, não é? Mas pronto, eu penso que o vandalismo é que não está bem. O vandalismo, portanto, a agressão e o vandalismo não está correto, não é? No meu ver, muitas estátuas, especialmente as estátuas mais antigas, não tanto estas do cotidiano que falamos aqui, estas muitas estátuas antigas são muito ligadas ao poder. E quando o poder muda, não, também a vontade de mudar as estátuas, historicamente percebe-se isto completamente. E muda a lei. E muda a lei também, mas também as estátuas que representam pessoas ou situações que caíram no esquecimento e perdem também um certo significado. E estas estátuas às vezes estão lá ainda e ninguém nota, ou às vezes estão retiradas. Então há muitas situações
E também, no meu ver, vale a pena, isto também é feito pela história e também pela antropologia, de investigar estas ligações, não? Ao poder, ao povo, à mudança do poder, etc. E acho também há um certo direito, quando os tempos mudam, entrar em debate sobre as estátuas, que no fundo mostra o poder que elas têm, o que a Paula quer provar, não? Também. Exato. É. Obrigada, Efa. Sim, eu também agradeço a tua partilha. Sim. Sim. E Elizabeth, muito obrigada também pelo comentário. Como não há mais nenhuma questão, eu dou por encerrada esta sessão